Eu tenho que ser muito aberto em falar isso. Às vezes a gente tem que falar aquilo que tem que ser dito, não é aquilo, Claro. não é aquilo que o diretor quer ouvir, né? Como que funciona nessa questão contábil para o consultor? O consultor que ele contratou, que às vezes a associação nem conhece, pode entrar com uma ação trabalhista contra ele E contra a associação. Sim. Que é um erro que eu vejo muito comum acontecer. Não pode, é um erro grotesco, né? Que dá muito problema mesmo, né? Sim. O consultor, ele precisa de criar um CNPJ. Então, como ele se formalizar? Vai ser através de MEI? Como que funciona isso? Existem linhas de crédito para quem é MEI com taxas reduzidas e em alguns estados com taxa zero. Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. E hoje o assunto é sobre contabilidade. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Você já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com integração direta ao SGA, indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular, o Inova BI garante análise inteligente e privacidade e segurança dos dados. Gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando agora para implantar o Inova BI em sua associação? Clique no card acima e garanta 40% de desconto. Mas aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Hoje nós vamos falar sobre contabilidade, tanto para consultor de proteção veicular, a gente vai falar um pouquinho de PLP também, mas eu trouxe uma pessoa especial para falar muito, o cara é fantástico, sabe tudo sobre proteção veicular. Ele é contador, especialista em contabilidade para as associações de proteção veicular, sócio da Hold Contábil. Seja muito bem-vindo, Maurício Dobies. É isso mesmo? É isso aí, acertou o sobrenome. Poxa, cara, é porque vocês têm um sobrenome difícil, eu falo assim, cara, tem que acertar. Tem que acertar, não, mas deu certo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder falar um pouco sobre contabilidade, principalmente contabilidade do nosso segmento, que é proteção veicular. Isso. Que é totalmente diferente da contabilidade de uma empresa comum, né? Até porque é uma entidade sem fins lucrativos, tem as suas regras próprias e tem que ter um certo controle muito maior do que uma empresa comum. Perfeito. Então já vamos começar você me falando um pouquinho dessa diferença entre uma contabilidade convencional para uma contabilidade específica para proteção veicular. Vamos lá então. Vou te dar um exemplo, né? Claro. Vamos supor que você tem um carro, esse carro é já que a gente está falando de proteção veicular, né? Vamos supor que tu tem um carro, esse carro é da marca Honda. Show. Estás andando com teu carro dá algum problema, ele para. Tu olha pro lado, tem duas oficinas mecânicas. Uma oficina multimarcas, bonita, tudo certinho. E do lado uma oficina especializada na marca Honda. Aonde que tu vai levar o teu carro? Honda, claro. Honda. Então, funciona da mesma forma, né? Nós se especializamos, se aprofundamos no segmento de proteção veicular. A gente respira a proteção, a gente acompanha toda a movimentação do segmento, está por dentro de toda a movimentação da PLP. Sim. E também a gente... Acompanhei você lá. Legal. E também nós criamos todo um processo dentro do nosso escritório para dar um suporte muito além daquilo que é o normal de uma contabilidade, por conta da nossa expertise, né? Dentro desse aspecto, eu queria tratar com você sobre a questão do consultor, que é até uma polêmica, né, dessa questão do consultor, se pode ou não comercializar proteção veicular. Como que funciona nessa questão contábil para o consultor? Vamos lá, primeiro vamos falar da polêmica. Isso, eu gosto de polêmica. Show, isso é bom. E o que acontece? Eu gosto também de trabalhar muito com exemplos porque fica mais fácil, né, de forma didática, né? E se a gente parar para pensar, analisar a associação como um todo, né? Uhum. A associação ela é uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de criar um benefício para os associados. No caso de proteção veicular, é fazer o rateio, né, de algum evento danoso. Okay. E se a gente parar para analisar alguma outra associação, para poder fazer um comparativo, que eu acho muito bacana isso, claro. Olha uma associação recreativa, um clube, né? Sim. É uma entidade que também não tem fins lucrativos. Ok. E ela está sempre fazendo propaganda para ter novos associados, para arrecadar joia, arrecadar mensalidade, para quê? Para aumentar a estrutura. Sim.
botar uma piscina nova, criar uma quadra nova, criar benefícios, para melhorar a academia, enfim, criar benefícios para o associado que utiliza ali o clube. A associação funciona da mesma forma, né? Aí eu vou dar a minha opinião. Por que a associação ela não pode buscar novos associados? Não pode buscar aumentar a sua arrecadação, né? E utilizar o recurso em prol do associado. Dar mais solidez para a entidade, ter capital de giro para que ela possa trabalhar de forma tranquila e estar preparada para aquilo que é inesperado. Sim, né? Quanto maior a associação, mais tranquilidade para o associado, né? Exatamente. Ser uma entidade sem fins lucrativos não tem nada a ver, não tem dinheiro para nada. Então, assim, pode fazer captação, né? Deve fazer captação da maneira correta, né? E o negócio é fazer a captação e utilizar o recurso dentro da associação em prol do associado. E aí vem a questão de como fazer essa captação, né? Sim. É comum que tenha pessoas para falar sobre a associação, explicar os benefícios da associação, ser um canal de comunicação, ser a voz da associação. E hoje a gente chama essa voz os consultores, que fazem um fantástico trabalho que vai desde falar da associação para as pessoas que não conhecem, explicar os benefícios, fazer um trabalho de preencher a ficha de filiação, né? De explicar, né, como funciona de verdade o associativismo. Exatamente. Fazer a vistoria do veículo. Até o trabalho de cobrança às vezes faz, né? Quando o associado está inadimplente, até porque ele é o canal de comunicação com o associado, e já que foi ele que trouxe ele para a associação. Então o consultor ele tem um papel fundamental dentro da associação. E a associação, que é uma entidade sem fins lucrativos, que ela tem lá no seu artigo 150 da Constituição Federal falando, né, no inciso 6, falando que as entidades sem fins lucrativos ela tem uma certa regra para ter a isenção ou imunidade tributária. E dentro dessas regras ali, eu vou citar uma, que ela fala o seguinte: o registro de todas as entradas e saídas. Sim. E aí o que acontece? O consultor, ele colocou um associado dentro da base da associação. Ele tem que receber uma remuneração por conta disso. Ok. E a associação ela tem que registrar toda a saída de dinheiro, né? Assim como a entrada também. Perfeito. Como que ela vai fazer o pagamento pro consultor? Precisa de uma nota fiscal. Sim. O consultor tem que emitir uma nota fiscal para poder fazer o pagamento. Se o consultor for terceirizado, se ele não for como... que a grande maioria é terceirizada, né? Uhum. Então não for CLT. E indo por essa linha, então é fundamental que o consultor ele tenha um CNPJ constituído. Show, né? Vamos falar sobre isso também. Tem um CNPJ constituído de forma formal, até eu vou falar alguns benefícios e algumas vantagens por conta disso. Show. E ele possa emitir a nota fiscal para que a associação faça o processo da maneira correta. Pague o consultor diante de uma nota fiscal, registre contabilmente a nota fiscal, até porque ela precisa disso para continuar garantindo sua imunidade, isenção tributária, que está lá previsto lá na Constituição de 88. Perfeito. Dentro dessa visão da nota fiscal, a gente vai falar sobre a questão do CNPJ ainda. Dentro dessa nota fiscal, ele precisa emitir uma nota fiscal para cada venda feita, para cada produto trazido, ou não? Pode ser uma nota fiscal ao final do mês, no decorrer ali. Como que funciona isso? Não, pode juntar, né? Todo o montante, né? E é assim que funciona hoje, Sim. né? Acredito que 100% das associações fazem isso, né? Ele trabalha durante um período, junta tudo aquilo ali durante aquele período. A associação, inclusive, passa o valor da comissão para ele, do valor da remuneração, né? Sim. E com base nisso ele faz a emissão da nota fiscal para que ele possa receber ali a sua remuneração por conta do trabalho que foi feito ali de prospecção de novos associados. Perfeito. O consultor, ele precisa de criar um CNPJ. Então, como ele se formalizar? Vai ser através de MEI? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Quando a gente geralmente a gente inicia pequenininho, né? Sim. Inicia pequenininho é o mais comum e eu acho que é o mais correto. Sim. Então eu vejo que é muito importante o consultor iniciar como MEI, até porque ele está testando o segmento, testando tudo mais. E enquanto ele tiver uma remuneração que vai até R$ 7.300, R$ 7.400 por mês na média, que vai totalizar 81 mil por ano, ele pode continuar como MEI. Sim. E aí tem as atividades que ele pode estar colocando ali.
Eu vejo que existem 4 tipos de atividades, que eu posso passar depois o material para quem solicitar, claro, né? Claro. Que é equivalente àquilo que o consultor exerce de função dentro da associação, né? E ele se formalizando, olha que legal, ele vai pagar uma taxa hoje, mensalmente, para ele emitir essa nota fiscal aí, hoje em 2024, tá? Sim. R$ 71,60. Esse. Por cada nota fiscal que ele emite? Não, por mês. Por mês. Por mês, para ele trabalhar certinho, R$ 71,60. Em 2025 vai mudar esse valor porque a tabela aumenta um pouquinho, né? E ele vai ter alguns benefícios. Além do benefício dele estar trabalhando de maneira formal, dele existir perante o fisco. Porque Sim. tu imagina um consultor que ganha lá 10, 15 mil por mês e não está formalizado. Como que ele vai... Esse cara ele não tem crédito para financiar uma casa, Sim. não tem crédito para financiar um carro. Ele não tem crédito nem pro cartão de crédito dele. Sim. Poderia estar usando, às vezes, um cartão de crédito Black e tá usando lá aqueles pequenininhos com o mesmo limite de um universitário, sabe? Daquelas propagandas que o banco faz para quem Sim. é universitário. Tá começando, né? E não é o caso dele, né? O patamar dele é totalmente diferente. Além dele estar formalizado, ele ter essas vantagens, ele é uma pessoa que vai ter direito a crédito, porque ele vai conseguir fazer captação de recurso em instituições financeiras, inclusive com subsídio do governo, né? Existem linhas de crédito para quem é MEI com taxas reduzidas e em alguns estados com taxa zero. Tu vai lá, tu pega, por exemplo, 7 mil, 5 mil reais emprestado, tu paga as parcelinhas, a última parcela é o juro. Se tu pagou em dia, tu não precisa pagar o juro. Então, assim, o subsídio do governo, muito bacana, então vale muito a pena, assim... Sem incentivo, né? Exatamente. Além disso, ele vai estar contribuindo para o INSS, que é válido para sua aposentadoria. Além da aposentadoria, é válido também para caso aconteça alguma coisa. O cara está trabalhando ali de forma externa, na rua, e ele recebe um valor 100% variável, né? Então, se ele produzir, ele recebe. Se ele não produzir, ele não recebe. Aí, se ele sofre um acidente, o que acontece? Dentro do variável, ele não vai ter valor para receber no próximo mês. Se ele tiver a garantia do INSS, pagando ali R$ 71,60 por mês, ele vai ter a garantia de um salário mínimo, que é um valor que já ajuda, né? Enquanto ele não tiver apto para voltar ao trabalho, voltar à atividade laboral dele. E é importante que para o consultor, né, ele ganha no dia a dia. Exatamente. Se ele tiver impossibilidade de fazer qualquer coisa, ele vai ficar parado, realmente não vai conseguir fazer. Exatamente. Eu estava conversando, acho que foi ontem, com o Gustavo Gomes, e ele estava me passando de uma consultora que ganhou o neném. Tem um exemplo que ele citou para mim, ela ganhou um neném, ela pagava o MEI e ela não sabia que ela tinha direito à licença maternidade. Também é importante também falar isso. Ó, que show. Bom, ela tem direito à licença maternidade. Então, assim, a consultora, ela se afastou porque ganhou o neném, está naquele período de licença maternidade, estava cuidando da criança, estava sem receber, mas não sabia, né? Sim. Então é importante a pessoa saber também. Tem direito também. Show, bacana. E quanto que um MEI hoje, ele pode faturar anualmente para continuar em cima? 81 mil, tá? Esse é o valor? Esse é o valor de teto máximo. Passou disso, aí já começa a ser... Passou de 81 mil, o que acontece? É desenquadrado, no ano seguinte já começa, né? Ou dependendo qual for o valor, se passar de 20% durante o ano mesmo, ele já é desenquadrado no próprio ano. Ele tem que se passar para a próxima fase. Sim, né? aí já é uma tributação diferente. É uma tributação diferente. Uma empresa normal, né? Uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí esse tipo de empresa ele vai pagar um percentual sobre o faturamento, né? Sobre o valor da nota. Aí sim é sobre o valor da nota. Sim. No MEI lá não. Aí, por exemplo, esse mês o consultor ele teve uma nota fiscal de R$10 mil. A primeira faixa do Simples Nacional ali se paga 6% sobre o valor da nota. Okay. E essa faixa vai até 15 mil como média mensal, 180 mil por ano. Ok. Então, emitiu uma nota de R$10 mil, paga 6%, R$600. E ele não tem os mesmos benefícios que o MEI. Ah, sim. Porque ele não, ali dentro só está pagando o imposto. Subiu de nível, né? Subiu de nível. Se ele quiser a garantia do INSS que lá tem, ele vai ter que pagar separado o INSS aqui. E aí ele pode definir um valor de salário, o prolabore. Sim. E em cima desse valor de prolabore ele paga 11%.
Então, por exemplo, eu quero pagar sobre R$ 2.000. 11% sobre 2.000 vai pagar de INSS. Perfeito. O consultor, existe uma nomenclatura que existe consultor e regional. Queria que você me explicasse um pouquinho qual que é a diferença entre os dois e dali como que seria tributado para cada um. E aí, o que acontece? O consultor é a porta de entrada. É o start ali. É o start, né? O cara que está ali no dia a dia, na rua, porta a porta. O trabalho que eu acho muito bonito, inclusive, né? Porque é um trabalho de prospecção, de tu mostrar que a associação ela tem um benefício pro futuro associado. Perfeito. Que ele nem sabe que precisa, às vezes. Sim. Né? Então, assim, tem que ter um argumento e tudo mais. E, geralmente, os consultores que se destacam e conseguem formar equipes, colocar outros consultores, eles montam uma regional, onde essa regional geralmente é para fazer a expansão da associação. Sim. Por exemplo, hoje nós estamos na cidade de Belo Horizonte. Sim. E uma associação específica ela quer que tenha a sede dela aqui em Belo Horizonte, ela quer expandir para uma cidade vizinha, né? Ela pega Sete Lagoas, por exemplo. Obrigado, que eu não conheço quase da cidade de Minas Gerais. Vai para Sete Lagoas. Ela pega um consultor muito bom, às vezes, e coloca lá, e ele cria uma regional, fazendo a que expansão. é como se fosse um escritório de representação da associação. Sim. Né? Para ser bem claro, né? Um escritório de representação, ele monta uma equipe para estar na rua e ele vai gerir aquela equipe que vai estar na rua fazendo a prospecção para essa associação que tem a sede aqui em Belo Horizonte. Show. E existe os direitos e deveres. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos deveres. Primeiro, né? A gente fala um pouquinho dos direitos do consultor aí e do regional. Quais são os deveres do regional e do consultor perante a associação? Perante a associação? Isso. Olha, então, cada associação ela tem uma regra específica, né? Que é um acordo entre as partes. Sim. E esse acordo ele pode ser firmado da maneira que eles acharem, né? Interessante, isso mesmo. Então, muitas das associações, ela criou alguns critérios de fidelidade, né? Então, sim. Enquanto estiver representando ali, não representa outras associações. Criam critérios de área de atuação, né? E isso varia de associação para associação. Tem outras que não criam esse critério, sim, né? São abertas. E são abertas, né? E isso é formalizado dentro do contrato. Agora, sim, a gente tem que tomar cuidado dentro desse contrato para que a gente não consiga, para que não crie vínculo trabalhista no setor. Porque sim. O consultor, quando ele é terceirizado como MEI ou como Simples Nacional ou regional, ele não é um funcionário da associação. Então, perfeito. A gente tem que tomar os seguintes cuidados para não estar ali ou não acontecer de fato, né? Primeiro, não deve ter subordinação. Ou seja, tem um chefe ali dizendo, tem que fazer isso, faz aquilo, né? Pega e faz dessa maneira. Não. Ele é livre para executar. Ele é livre. Tu fez um contrato de prestação de serviço. Olha, meu contrato de prestação de serviço é para fazer a prospecção de novos associados. Então, ele sabe o que tem que fazer. Meu contrato de serviço é para gerir um escritório X e gerir uma equipe que eu vou contratar. Eles são meus consultores. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Sim. Né? Então, assim, obviamente, né, ele não tem a subordinação de estar alguém ali diretamente, mas como tem aquele contrato firmado, né, provavelmente tem ali que analisar se está sendo cumprido da maneira correta. Sim. Uma outra coisa, não pode ter valor fixo sendo pago. Um valor fixo. Olha, eu te contratei para ser meu consultor e eu vou te pagar R$ 1.500 fixo, mais toda a taxa de filiação, 100% da taxa de filiação. Né? Você configura vínculo empregatício. Show. Né? Então, é uma outra situação. Terceira situação, a pessoalidade. Se eu estou fazendo um contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica, é de empresa para empresa. Ok. O Guzmão montou um CNPJ, né? E eu tenho associação. O meu contrato é o meu CNPJ com o teu CNPJ. Se amanhã tu não puder ir trabalhar, e aí tu pedir para uma outra pessoa ir no teu lugar fazer os trabalhos, né? E trabalhar não, fazer os trabalhos de prospecção, eu não posso me impor. Okay. Não posso exigir que a pessoa X que faça o trabalho. Sim. Né? E por último, né, que é o quarto problema que a gente tem que tomar cuidado ali dentro do contrato de prestação de serviço, é a questão do horário. Eu não posso exigir que tu cumpra um determinado horário. Né?
Esses são os 4 problemas que eu vejo no contrato. São mais comuns aí. Exatamente. Maurício, se o contrato ele for bem elaborado e não tiver e a gente eliminar esses 4 problemas, eu eliminei 100% o risco trabalhista? Não. Né? Existe esse risco trabalhista com a associação, infelizmente. Sim. Eu tenho que ser muito aberto em falar isso. Às vezes a gente tem que falar aquilo que tem que ser dito, né? Claro. Não é aquilo que o diretor quer ouvir, né? E existe esse risco trabalhista. Um contrato muito bem elaborado, ele vai mitigar o risco, né? Mas ele não vai eliminar. Por isso a importância de ter um jurídico muito bom, perfeito, né? Dando todo o suporte para dentro da associação e nós, na contabilidade, podendo acompanhar nesse sentido. Perfeito. O regional, ele pode ter funcionário, por exemplo? Ele pode, por ele ser CNPJ, ele pode ter um funcionário e ele mesmo ter todas as obrigações ali com o funcionário? Claro, ele é uma empresa. Ele é uma empresa normal, ele pode ter funcionários, ele vai gerir a empresa dele da maneira que ele achar melhor. Sim. Né? Quanto a isso, não há problema nenhum, não há uma vedação. Né? É até interessante porque foi aberta uma regional X e ele contratou a secretária, ele começou a contratar consultores, ele criou os critérios de pagamento da comissão dos consultores. Sim. Aquilo ali é com ele, né? Sim. Aí sabe qual que é um problema que pode acontecer ainda? Qual? Mesmo assim? Diga. O consultor que ele contratou, que às vezes a associação nem conhece, pode entrar com uma ação trabalhista contra ele e contra a associação. Dentro dessa perspectiva que o regional, por exemplo, ele já tem o seu escritório, mas a associação montou o escritório para ele. Tem algum vínculo aí que pode prejudicar? Por exemplo, ele tem um funcionário, ele é CNPJ, mas a associação que banca ali o escritório, digamos ali o local da cidade. Não, isso é um acordo comercial entre eles. Isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Até porque, por exemplo, a cidade de Sete Lagoas, que tu falou como exemplo, né? Sim. Ela está no meu radar de ampliação. A associação ela quer ampliar para lá, para aquela região, né? Ela pode montar o escritório e ela pode buscar alguma empresa terceirizada, né, para cuidar daquela regional ali. Quanto a isso, não há problema nenhum. E aí ela vai fazer os critérios de negociação dela, né? Olha, para não ficar tão pesado o valor da nota fiscal, eu vou pagar o aluguel, vou pagar isso, enfim. Isso tudo tem que estar em contrato. Desde que esteja em contrato, tá tudo certo. Contabilmente falando, que é melhor hoje ter um call center, onde tem ali funcionários prontos para fazer isso, ou ter esse risco, né, digamos aí, com o consultor, por exemplo? Contabilmente? Isso. Contabilmente depende. Aí é muito importante... Você é liso, hein? Não, mas olha só, é muito importante esse teu patrocinador aqui, Sim. ó. Por quê? Porque a Inova ela tem um sistema do BI, né, que eu acho muito bacana. Muito bom. E eu acho sensacional. E a gente consegue fazer uma análise de produtividade. Sim. E aí que vem a questão, que depende. Porque ele faz uma análise de produtividade, tanto do call center quanto do consultor externo. E tu vê aquilo que é mais vantajoso para a associação. Sim. Né? Vamos pensar em risco. Call center tem um custo maior, né? Tem um custo maior, mas ela pode ser mais rentável, pode trazer mais adesões, né? Então, Sim. assim, varia de associação para associação. E isso é interessante porque varia mesmo, porque tem associação que vale muito mais a pena ter o call center e tem associação que vale muito mais a pena ter o consultor externo. E é interessante porque às vezes, né, isso não é regra geral, tá? Mas às vezes a gente pode pegar isso do local de atuação. Perfeito. Por exemplo, aquelas que são mais regiões centrais, capitais, né, região metropolitana, essa aí, o call center ele até dá mais certo. Funciona melhor. Funciona melhor. E o interior é o externo. Sim, é o que passa por todo o processo, é o que vai, conversa com as pessoas e traz as pessoas para dentro. Exatamente. Então, assim, contabilmente é uma análise de resultado, né? A gente analisar qual que está dando mais resultado favorável, né? Por isso que é importante, né, fazer as análises contábeis, utilizar as ferramentas disponíveis, como eu falei ali do BI, né? Porque a gente, quem não mede, não gerencia. Então, se a gente conseguir ter informação para gerenciar, a gente consegue tomar uma decisão correta, né? Perfeito. E contabilmente, assim, não vai interferir nada, ser um jeito ou de outro, ser por nota fiscal ou ser por folha de pagamento. Né? Sim. Ser por CLT. Não vai mudar nada disso. Desde que faça da maneira correta. Porque a associação a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Tem que tomar cuidado porque se é terceirizado, tem que emitir nota fiscal e tem que ter contrato. Né? Para eu deixar registrado, deixar isso lá dentro da contabilidade bonitinho. Se é CLT, tem que ser registrado bonitinho, ter um contrato de trabalho, ser registrado a carteira, para ele trabalhar nos critérios da
das leis trabalhistas. Perfeito. Queria entrar agora um pouquinho na questão do processo de rateio. Importantíssimo. Isso. Eu queria que você me explicasse, né, para o público aqui, como que as associações calculam o processo de rateio, como funciona o processo de rateio em si. Então, vamos lá. Eu acho muito importante falar do rateio. Sim. Por vários motivos. Primeiro, eu citei aqui o exemplo de quando a gente cria uma associação. A associação, ela foi, na sua essência, ela é criada para quê? Para fazer a divisão, o rateio de algum evento danoso entre os seus associados. Perfeito. Né? Então, a associação, ela tem que ter rateio. Tem que trabalhar com rateio. Não existe a possibilidade da associação não trabalhar com rateio. Tá? Ok. Não existe essa possibilidade. E a maneira do cálculo do rateio, ele tem que ser sempre proporcional à quantidade de eventos que a associação tem. Não é quantidade em volume, né, mas em valores. Né, em valores. E aí a metodologia do cálculo, ele pode variar de associação para associação. Né? Perfeito. E é a critério da diretoria da associação definir. Isso pode ser definido em assembleia. Isso é interessante ser definido em assembleia e ter ata registrada da maneira que o cálculo vai ser feito, para que a associação ela possa fazer esse rateio. Aí olha só o que é importantíssimo falar. Dentro do boleto que é cobrado, o valor do associado, ele tem que estar segregado tudo aquilo que está sendo cobrado. Ok. Valor do rateio, valor da taxa administrativa, e se for cobrado mais alguma coisa, sei lá, incluir um opcional, uma telemedicina, um clube de benefício, tem que estar ali separadinho. Ok. Tudo separadinho. Esses valores que são cobrados do associado, eles são registrados lá dentro do sistema da associação, na hora que o associado pagou, de maneira separada. Vamos falar da Inova aqui, né? Perfeito. Lá dentro do SGA, do MGF, vai ter que estar um plano de contas com as nomenclaturas daquilo que eu posso falar da associação, porque a associação ela tem a sua nomenclatura específica. Sim. Que distancia ela de uma seguradora, de uma outra entidade. Então, pagou o boleto, esse boleto ele vai para dentro do sistema da Inova, separadinho, todos os valores ali referente a cada tipo de pagamento. Né? Esse plano de contas que está dentro do sistema da Inova, posteriormente ele vai para dentro da contabilidade e registrado no balancete contábil com aqueles mesmos nomes. Então, o que acontece? Lá dentro da contabilidade no balancete, quando a gente olhar as receitas, que é o valor de arrecadação, vai estar separadinho o quanto que eu tive de receita de rateio, quanto que eu tive de receita de taxa administrativa, quanto que eu tive de receita de opcionais. E se a associação recebeu o dinheiro de alguma outra coisa, por exemplo, uma cota de participação, Sim. uma venda de salvado, ou alguma indenização de terceiro que está pagando, também tem que estar separadinho ali dentro do plano de contas da associação. Plano de contas é uma coisa que as pessoas não prestam atenção e ele é importantíssimo. Vamos supor que a associação ela é fiscalizada por algum órgão, né? SUSEP, Ministério Público. Eles vão pedir uma série de documentos. E um desses documentos é o balancete contábil. Sim. E o balancete contábil ele é feito em cima do plano de contas. E toda a nomenclatura que eu coloquei dentro do plano de contas é o documento hábil que vai ser entregue para o fiscal, para quem está fiscalizando a associação, né? E ele vai ler lá. Aí tu imagina, ao invés de colocar os nomes certos, né? Exatamente. Imagina, eu vou citar um exemplo de uma associação que nós assumimos a contabilidade, era cliente de um outro escritório lá do Nordeste. Sim. Aí a gente pegou o balancete deles, tinha uma conta lá chamada franquia, ao invés de cota de participação. Tu imagina quando o fiscal viu isso. Sim. Aí a gente tá num processo dizendo assim, eu não sou seguro pirata, mas eu uso dentro da minha contabilidade os mesmos nomes que o seguro. E por mais que o meu advogado, porque todos os advogados especialistas do segmento falam que não pode utilizar esses termos, sim, mas na contabilidade está registrado isso. Por isso a importância da contabilidade especializada. Porque o contador lá, às vezes como ele não acompanha o segmento, sim, não sabe dessa movimentação e tudo mais, ele não presta atenção. Não tem essa maldade, né? Exatamente, não é nem a maldade. Né? É porque não tem o entendimento. Sim. Não tem entendimento. Dentro ainda do rateio, eu queria te perguntar, eu sempre penso essa visão, o rateio ele tem que ser feito mensal
ele pode ser feito trimestral, semestral ou anual? Ou ele tem que ser obrigatório ser mensal? Depende. Você é liso mesmo, né? Depende. Mas pode ser feito? Ele pode ser feito, nesses critérios. Pode ser feito mensal, pode ser feito semestral, trimestral, bimestral ou anual. Isso depende conforme foi definido pela diretoria, em assembleia, registrado em ato. Tá? Show. Então, assim, eu não preciso ter um rateio mensal até porque dá muito trabalho, é uma questão burocrática, né? Se eu conseguir definir semestralmente ou anualmente aquilo que tem a necessidade, a gente faz o rateio naquele formato ali, né? Perfeito. Porque, assim, ó, eu acho que eu vi uma entrevista aqui no teu podcast de um grande amigo, uma pessoa que é referência no nosso segmento, que ele usa até a palavra sinistralidade. Sim. Né? O Gustavo, né? Uhum. E ele usa um percentual, ele sabe o percentual que a associação tem que ter, que pode ter, mais ou menos ali, dos eventos, que é a sinistralidade ali, Sim. que ele fala na faixa de 40%, tal, né? Uma média. Que é a média. Que é a média. Então, se eu já sei a média do que eu vou precisar para cobrir a sinistralidade, ou cobrir os eventos danosos, Sim. então eu já sei mais ou menos qual é o percentual da minha arrecadação que tem que ser rateio. Perfeito. Tá? Então eu já tenho esse critério. É a previsibilidade, né? Exatamente. É estatística. Eu tenho que trabalhando com estatística, tem como dar certo, né? Não há erro. Perfeito. E aí, pra gente finalizar, pra gente falar um pouquinho da PLP, eu queria que você me informasse qual que é o maior problema hoje das associações perante a contabilidade. Organização. É mesmo? Organização. Dá para resumir tudo em uma palavra. Porque o que acontece? E é muito importante falar da PLP. Sim. E principalmente até para dar um recado aqui, que nós estamos próximos da regulamentação do nosso segmento. A lei está indo para votação. E hoje muita associação está preocupada com a regulamentação. O que vai acontecer com a associação, principalmente as pequenas, né? Com o processo de regulamentação. A primeira preocupação que tem que ter é com a organização principal da associação, né? Ter o seu plano de contas bem definido, como eu falei, ter todas as contas da associação em dia, com nota fiscal comprovando toda a movimentação, ou seja, cada R$1 que sair da associação tem que ter nota fiscal, né? E principalmente para os gestores que querem se habilitar a montar a administradora que vai gerir a associação, essa pessoa ela tem que ter sua vida da pessoa física, falando em critérios financeiros, organizados. Mostrar o seu lastro patrimonial. Então tem que se organizar, tanto para a questão do imposto de renda, mostrar a comprovação do seu patrimônio e já vai planejando e organizando isso, porque é algo essencial na hora da regulamentação. Vai precisar disso. Show. Perfeito. Vamos falar, você esteve lá na PLP, né? Você esteve lá na Brasília. Em Brasília, olhando essa questão da PLP. E eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam as vantagens hoje dessa PLP em modo contábil e para as associações que você conseguiu visualizar. Hoje eu vejo que não tem como fugir da regulamentação. Ela vai acontecer e eu vejo alguns pontos positivos, né? Assim como a gente tem que se preocupar também com alguns pontos, né? Perfeito. E eu não sei ainda, ninguém sabe ainda como que vai ser o texto final, né? Mas hoje a gente vê como os ponto positivo, né? Eu regulamentando, eu vou sair da margem da informalidade. Sim. Né? A fiscalização, acho que ela vai ser justa. Ela passa a ser justa. Porque muita gente fala assim, poxa, eu vou começar a ser fiscalizado. Mas você já é fiscalizado. E o problema é que você é fiscalizado, é considerado seguro pirata, Sim. Ganha uma multa milionária, porque nós temos muitos diretores de associação com multas milionárias. Perfeito. Né? E parte do seu patrimônio, muitas das vezes, ele é bloqueado. Ele é bloqueado, né? Então, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Uma outra situação... Essa é uma das partes boas, Partes boas, né? A gente vai conseguir resolver isso. Uma outra situação que eu vejo é aquelas associações que não trabalham da maneira correta, elas obrigatoriamente vão ter que trabalhar da maneira correta. E aí falando contabilmente, que daí eu acho, entrando bem na minha área, né? Vai ter que ter compliance, governança corporativa. Então, assim, a gente vê que elas vão se organizar, vão se organizar a ponto de ter uma contabilidade redonda em dia,
né? E ter transparência dentro dos seus balancetes para mostrar isso para os associados. Não vai ter como fugir disso. Tá? Perfeito. Ainda falando sobre essa questão, a visão da contabilidade dentro das gestoras, né? Porque administradoras, né? Foram colocadas agora como administradoras. Como que vai funcionar a contabilidade para as administradoras e a contabilidade para a associação? Ah, legal. Bem bacana a pergunta. Porque o que acontece? Eu acabei de falar que a contabilidade da associação é totalmente diferente. Perfeito. Porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, pertence ao terceiro setor, existem as nomenclaturas específicas para a gente utilizar, né? Ok. E a gente tem que fazer todo um acompanhamento de todas as entradas e saídas, porque está lá na Constituição, desde 88, que tem que mostrar toda a movimentação de entrada e saída, tudo bonitinho, né? Para manter, né, o processo de isenção. E a administradora ou gestora... É privada. Ela é privada. Ela vai ser uma sociedade anônima, regida pela Lei 6.404. Vai ser a lei das SAs que vai regir. Então, é uma empresa privada, uma empresa com fins lucrativos. Contabilidade, aí passa a ser uma contabilidade normal. No entanto, com um pouco mais de atenção e cuidado. Por quê? Ela vai estar... ela vai estar, o termo que eu vou utilizar é plugada, mas está abaixo, né, da SUSEP. Linkada, digamos assim. Linkada, né, vai estar abaixo da SUSEP. Ela vai ser uma entidade que vai ter fiscalização, ela vai ser uma entidade da qual ela tem que ter auditoria em cima da sua contabilidade, dos seus números, né? Sim. E ela, da mesma forma que a associação, também vai ter que ter governança corporativa, vai ter compliance também, né? Então... vai ter que ser uma contabilidade específica também para esse tipo de entidade. A gente vai ter uma mudança aí de um para outro. Vai. São critérios diferentes. Eu vou dar um exemplo do meu escritório. Okay. No meu escritório hoje nós temos um grupo específico que trabalha somente com proteção veicular. Né? É uma parte bem boa. Né? Hoje 45 pessoas ali trabalhando somente com proteção veicular. E essa aí é a parte do terceiro setor. Eu vou ter que ter uma equipe para trabalhar com a administradora, separado. Vou ter que ter uma equipe especializada, diferente, exatamente, que vai trabalhar com fins lucrativos, com o segmento, entendendo do segmento de proteção veicular, mas com uma outra visão. Né? Então, assim, nós também temos que nos adaptar para atender bem os nossos clientes, né, as associações. Por isso que me preocupo tanto, né, com a regulamentação e acompanhar aquilo que vem acontecendo dentro do nosso segmento com a PLP 101. Você esteve lá em Brasília e dentro desse mercado, qual que foi seu papel lá dentro dele? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você tratou isso dentro de Brasília e como que isso vai impactar os prestadores de serviço. Vamos lá. Eu estive em Brasília junto com a FABSU, a federação que nós temos lá no sul, né? Eu faço parte da diretoria, então por isso assim acompanho bem e fui representando a FABSU junto com um dos diretores, o vice-presidente. Lá nós visitamos alguns parlamentares, conversamos a respeito do projeto de lei, explicando, né? Sim. Porque ele está em fase para ir para votação e o nosso papel principal e fundamental foi ter essas conversas aí com os deputados, porque ele já está batendo na porta e muita gente ainda não está entendendo lá, não estava entendendo, né? O que era, o que não era. Então, principalmente as lideranças dos partidos precisavam saber, para que as lideranças pudessem passar para os demais deputados. Então, nós fizemos esse trabalho lá, o trabalho de formiguinha, indo partido a partido, conversando com deputado a deputado, para explicar como que vai funcionar. Em conjunto conosco que estava a doutora Fabiana esteve aqui também, né? Esclareceu muita coisa. Exatamente. Que hoje a pessoa que mais entende do projeto de lei, né? Estava com ela, acompanhei ela e aprendi muito com ela também. Show. Né? E referente aos prestadores de serviço, né? Eu não fugi de perguntar não. Sim, eu ia te perguntar novamente aí. Em referente aos prestadores de serviço, eu acho que todos eles têm que estar atentos ao mercado, atentos daquilo que está acontecendo. Sim. Porque pode haver mudanças, né? E isso mudança em relação aos nossos clientes. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Sim. Então, eu vejo, né, de uma forma muito clara que nós temos que estar atentos.
qualquer, qualquer movimentação de aprovar o projeto, aí a gente vai ter que ver como que o mercado vai se comportar para que a gente possa ter alguma postura. Perfeito. Agora, eu não posso dizer que o prestador de serviço vai ter que fazer isso ou aquilo, Porque ainda porque não a foi gente aprovado. tudo é muito incerto. Sim. Muito incerto. Mesmo nessa incerteza, o que você dá de dica aí para quem é gestor de associação, digamos assim, qual que é a projeção que você dá e o que você falaria para essas pessoas antes dessa aprovação? Primeiro, né, eu usei a palavra organização, né? Sim. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque tanto o gestor, né, o presidente de associação, ele tem que se organizar, né, e essa organização é de uma forma muito ampla, tanto na sua pessoa física, Sim. imposto de renda em dia, patrimônio, o patrimônio todo declarado, fonte de renda tem que estar declarada, o lastro do seu patrimônio, do seu dinheiro. Sim. Isso na pessoa física. A associação é aquilo que eu falei também. Também precisa de organização. Ter um plano de contas bem definido, ter todas as suas movimentações contabilizadas de entrada e saída e da maneira correta, né? Da maneira correta, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um erro que, por mais que tá mais ou menos organizado, algumas associações cometem e a gente tem que ir lá e resolver, né? A associação fazer, por exemplo, uma transferência bancária para um diretor. Não pode. É um erro é um erro fatal, né? Então isso aí não pode acontecer. Então elas têm que se organizar e entender o que ela é de fato e de que maneira que ela tem que trabalhar, né? Entendi. Já começar se organizando, porque vai ter... O maior problema vai ser esse, né? Exatamente, exatamente. Então assim, ó, não adianta a gente parar para pensar, para se preocupar no que está no projeto de lei, porque é como se ele fosse aprovado agora e já tivesse as mudanças todas agora. Não, a gente tem que primeiro nos preocupar com a nossa vida. Sim, a organização nossa. A nossa vida financeira, organizacional ali do negócio, e deixar preparado, porque a gente vai ter um tempo. Sim. A gente vai ter um tempo. Mas esse tempo, para aprovação, eu não posso chegar lá na hora que acontecer eu começar a me organizar. Não, tem que começar agora. Já começo a me organizar, porque esse projeto de lei agora ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, posteriormente vai para o Senado, depois vai para a sessão do presidente, depois vai ter um prazo, né? Estima-se aí que o prazo é de 180 dias para começar a valer. Vai ter um tempo. Ainda tem um prazo aí. Vai ter um prazo. Então, até acontecer tudo isso que eu falei, né? Pode ser que comece em 2025, ou 2026, ou 2027. Sim. Né? Projeção. Pode ser, né? Então, vai ter esse período de adaptação, mas já começa já agora se organizando, para que quando chegar ali, você já está organizado, está tranquilo. Perfeito. Né? Maurício, primeiro, eu queria te fazer essa última pergunta aqui, porque eu sei que você já está aí no limite para sair. Existe alguma pergunta que eu não te fiz, mas que você acha interessante para falar para o telespectador, para quem está assistindo a gente aí, algo que você acredita que seja importante, e aí depois a gente deixa para você falar das suas redes sociais, falar da marca e tudo que precisa ser falado aí. Na realidade, assim, nós falamos de alguns pontos importantes, né? Sim. Então, desde da regularização do consultor, que eu imaginei que tu não ia me perguntar sobre isso. Cara, porque a gente tem que mudar algumas coisas e perguntar. A gente traz muita gente aqui. Isso. Então a gente acaba tendo que perguntar algumas coisas diferentes para que a gente consiga cada vez mais trazer informações precisas. E é muito importante, né? Sim. E até da importância da contabilidade, porque o que acontece? A gente vê muito, né? O teu podcast é um exemplo. Quantos advogados vieram aqui e quantos contadores? Sim, né? Vieram bem menos contadores do que advogados. Exatamente, é interessante porque assim, ó, o advogado ele tá bem preparado e vindo muito aqui, porque o nosso mercado a gente tem muito isso. Sim. Né? E o diretor, ele presta muita atenção naquilo que o advogado fala, naquilo que o advogado pede, naquilo que ele orienta. Sim. Né? E graças a Deus o nosso segmento ele tá muito bem amparado aí pelo nosso corpo jurídico. Né? Sim. E contabilmente, nós temos menos, né? Menos contadores. Mas é uma importância para mim absurda. Exatamente. E aí, e esse é que é a situação. Nem todo mundo dá importância devida para a contabilidade. Sim. Né?
E nem todo mundo faz aquilo que eu falei. Leva para o contador especializado do segmento. Sim. Porque o contador especializado do segmento é aquele que sabe o que está acontecendo, ele está por dentro das mudanças, é aquele que vai registrar todo o ato, toda a movimentação da maneira correta, para não te complicar lá na frente, né? Inclusive para auxiliar o próprio advogado na hora que tiver que falar, né? Exatamente. Imagina esse balancete que eu falei agora há pouco lá do Nordeste, onde estava registrado como franquia, né? Franquia. O que o advogado dele teve que fazer? Teve que dizer que o contador fez errado. Aí já começa o problema. Já começa um problema, né? Dá mais trabalho para o corpo jurídico trabalhar. Então, assim, tem que trabalhar da maneira correta, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu costumo dizer que o advogado é a boca e o contador é o olho, né? É onde observa todo exatamente. o que tá acontecendo. E outra coisa, o advogado ele não consegue acompanhar a movimentação financeira. E a gente consegue. Por isso que eu quis falar sobre esse problema, porque tu não tinha me perguntado, e aí eu quis falar da movimentação financeira, da associação na conta de um diretor. Sim. Que é um erro que eu vejo muito comum acontecer, e não pode, é um erro grotesco, né? Que dá muito problema mesmo, né? Sim. Às vezes foi um reembolso, foi alguma situação que alguma situação que aconteceu ali no momento, mas não pode acontecer, né? Sim. Existe toda a movimentação correta para fazer, né? Então, acho que nós abordamos todos os pontos principais da contabilidade para a proteção veicular. Show de bola. Maurício, agradeço demais sua presença e agora vou deixar a tela aí para você falar das suas redes sociais, falar aí da contabilidade, pode deixar. Agora é a hora do seu merchan. Opa, muito obrigado. Então, a Road Contabilidade hoje é o maior escritório do Brasil especializado no segmento de proteção veicular. Hoje nós temos a nossa matriz, que fica em Tubarão, em Santa Catarina. Temos uma filial na cidade de Laguna, também em Santa Catarina. E agora, né, uma novidade, é a nossa filial em Belo Horizonte. Como Belo Horizonte é o berço da proteção veicular, nós resolvemos vir para cá também, para melhor atender os nossos clientes e dar um suporte melhor para todos aqueles que ficam aqui próximo, porque a gente tem uma grande carteira aqui na região. Além disso, eu coloco dentro das minhas redes sociais vários conteúdos, principalmente de proteção veicular. Perfeito. Então, quem puder seguir lá é Maurício Dobies, né? Que é o meu Instagram, e o Instagram da Road é Road Contábil. Né? Aguardo você lá e muito obrigado aí pela experiência de estar aqui, a oportunidade de falar sobre o nosso segmento, né? E eu quero parabenizar também pelo projeto do teu podcast, porque projetos assim, eles exaltam o nosso segmento. Sim. E eles valorizam o nosso segmento, e isso é muito importante. Vai estar trazendo conhecimento para os nossos diretores, está trazendo informação. Que é importantíssimo, né? Então, projetos como o teu, eles têm que ser parabenizados, né? Tem que ser apoiado, né? Claro. Então, parabéns. Eu agradeço demais, Maurício, pela sua presença. Vendo que você está indo em Belo Horizonte agora, quero trazer você novamente para a gente falar e abordar alguns outros assuntos, mas fica para uma próxima. Eu sei que você está atrasado aí para um evento grande também, e fica para uma próxima, e nós ficamos por aqui. Então, quer 40% de desconto com Inova BI, só clicar no card acima. Muito obrigado. Fui!